Eu gostaria de saber por que a maioria dos cristãos não guarda o sábado, já que ele faz parte dos 10 mandamentos. Por favor, me responda de acordo com a Bíblia. Eu acredito que essa é uma das principais dúvidas do cristão, se ele deve guardar o sábado. Afinal, por que nós devemos seguir só 9 mandamentos e deixar um de lado? Alguns dizem que nós devemos guardar esse dia porque Jesus fez isso enquanto esteve aqui na terra. Outros afirmam que Deus santificou o sábado antes de criar Israel e por isso é um mandamento eterno. E ainda há aqueles que defendem que guardar o sábado é uma obrigação de todos, já que no livro de Êxodo, capítulo 20, fala que os estrangeiros, e não apenas Israel, devem obedecer esse mandamento. Por isso eu quero te mostrar, baseado na palavra de Deus, se é preciso guardar o sábado ou não nos dias de hoje, tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero falar da relação entre Jesus e o sábado. É importante nós sabermos que Cristo respeitava todos os costumes do povo judeu. Tanto é verdade que ele foi circuncidado por José e Maria ao 8º dia de vida. E agora vem a pergunta: se é assim, por que todos que guardam o sábado também não foram circuncidados e não circuncidam os seus filhos? Eu não sei se você sabe, mas guardar a lei não significa apenas observar os 10 mandamentos. Esses são apenas um resumo da lei de Moisés. E é por isso que Tiago nos alertou: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A posição de Jesus sobre o 7º dia é muito clara. Leia depois na sua Bíblia Mateus capítulo 12, o versículo 1 ao 14. Cristo nunca ensinou os seus discípulos a guardar o sábado. E quem defende esse dia deve se perguntar: por que ele não fez isso, já que o mandamento é tão importante? Ao ser questionado pelos religiosos, Jesus também não fez nenhuma questão de dizer que guardar esse dia é para sempre e que deveria ser aplicado à sua igreja. Veja o que ele disse: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Perceba que a lei e os profetas permaneceram até João Batista. Por mais que ele tenha vivido no período do Novo Testamento, o ministério de João Batista obedeceu às leis do Antigo Testamento. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei do Velho Testamento, e nenhuma delas se aplica a nós hoje. Leia aí na sua casa João 1,17, Romanos 10,4 e Gálatas 3, do versículo 23 ao 25. E agora eu vou explicar a você a passagem de Gênesis capítulo 2, onde muitos afirmam que devemos guardar o sábado. Está escrito: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Diferente do que alguns defendem, essa passagem não fala nada sobre guardar o sábado. Vemos que Deus apenas santificou o 7º dia, após ter concluído a criação. A instituição da guarda do sábado aconteceu depois que o povo de Israel deixou o Egito. E é importante observar que nenhum dos patriarcas guardava o sábado. Existe alguma passagem afirmando que Abraão, Isaque, Jacó e José faziam isso? Não, por quê? Porque o mandamento de guardar o sábado é exclusivo para o povo de Israel. Veja o que está escrito: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Viu como está claro nas Escrituras? E por fim, agora eu quero falar sobre os estrangeiros. Em Êxodo capítulo 20, o versículo 10, está escrito que os estrangeiros que moravam em Israel também deviam guardar o sábado. Mas isso não quer dizer que os outros povos, ou até mesmo a Igreja de Cristo, precise fazer isso. Mas está dizendo que todo estrangeiro precisa cumprir a lei do país em que vive. Por exemplo, se você morasse na França, você viveria lá como se estivesse no Brasil? É claro que não. Então, para concluir, eu quero aconselhar você a buscar obedecer os mandamentos que são para a Igreja de Cristo, no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu sou o pastor Antônio Júnior e essa foi a dúvida do Christian. Deus abençoe a todos.